Olá! Durante este mês é comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o que nos leva ao tema do programa de hoje. Vamos saber quais os desafios que os deficientes físicos enfrentam nas atividades do dia a dia e discutir o que pode ser feito e o que tem sido feito no que diz respeito à inclusão, seja social, seja no mercado de trabalho. Visando capacitar pessoas com deficiência, o programa Rede Incluir da PUC Minas oferece diversos cursos profissionalizantes para pessoas nesta condição. A Rede Incluir ela trabalha com inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência e reabilitados do INSS para o mercado de trabalho. Ele aprende tanto quanto a ida e vinda, o ir e vir, né, da casa dele para cá. Tem a questão também dele aprender outras coisas através da informática também, de navegar na internet. E com isso ele consegue fazer outros cursos também. No Brasil, apenas 1% das pessoas com algum tipo de deficiência estão no mercado de trabalho. A falta de preparação das empresas para receberem essas pessoas contribui para esse baixo número. Tem que haver uma capacitação também tanto da empresa, não é só deixar o local visivelmente bonito para que vai receber uma pessoa com deficiência. E as pessoas que estão lá dentro não é que não estão preparados para receber uma pessoa com deficiência. Igor é aluno do curso de Informática Básica. Ele acredita que a capacitação é uma das formas de combater o preconceito. Às vezes, quando a sociedade não aceita muito os deficientes em geral, eu uso muito uma frase que é não colocar o D no eficiente. Porque muitas das pessoas que estão aqui podem sim fazer muitas das coisas que as outras pessoas fazem. Quem convive com essa realidade percebe a importância de projetos como este. Tudo que pode vir para a sociedade, para todos os deficientes, é de extrema importância. É a prática, é o desenvolvimento deles, e isso faz com que eles cresçam e se sintam aceitos dentro da sociedade também. E todo esse crescimento não fica só na sala de aula. Aqui nesse clube de rugby sobre cadeira de rodas, a dificuldade de locomoção não é um impedimento para a vitória. A nossa instituição ela é exclusivamente formada por pessoas com deficiência. Todos o quadro de associados é uma entidade criada por eles para jogar um esporte específico para pessoas com tetraplegia, que é o rugby em cadeira de rodas. O que eu vejo do rugby, além de ofertar a prática esportiva, oferece a devolução da competitividade na vida dessas pessoas. Mais do que uma atividade física, o esporte pode ser uma forma motivadora de recuperação. Seja cadeirante ou que tem algum outro tipo de deficiência, quando ele não pratica o esporte, ele fica em casa sem fazer nada, acamado, correndo o risco de ter uma depressão. Com o esporte, ele sai da casa dele, ele sai daquela zona de conforto para conhecer pessoas diferentes, conhecer histórias diferentes. Minha vida mudou demais, cara, porque o pouco que eu tenho de independência eu consegui com o esporte. Dirigir, pegar ônibus, sabe, sair de casa sozinho, interagir com outras pessoas. Então, o esporte me proporcionou isso. Recebemos hoje para o nosso bate-papo o professor Edivar Guimarães e a Carolina Costa Rezende, que é doutora em Psicologia pela PUC Minas e coordenadora do projeto Rede Incluir, que a gente acabou de acompanhar um pouquinho do trabalho na matéria que passou. Então, Carolina, eu queria que, a princípio, você falasse para a gente um pouco mais sobre esse projeto, como que ele surgiu, por quê, e falar um pouquinho mais sobre ele. Bom, é um prazer estar aqui. O Rede Incluir, ele na verdade é uma continuidade, né, o resultado de vários projetos na área da inclusão que a PUC desenvolve já há muitos anos. Desde 99 nós temos iniciativas de extensão universitária voltada para essa temática da inclusão, né?
No entanto, as ações de inclusão vêm sofrendo mudanças, porque a gente teve grandes avanços do ponto de vista legal, da conquista de direitos, né? E a universidade, atenta a isso, vem se reciclando também nas suas práticas. Então, nos últimos 5 anos, a grande ênfase do nosso projeto é na capacitação para o mercado de trabalho, né? Porque a gente tem já os direitos da pessoa com deficiência garantidos em lei, pela lei da inclusão e também várias outras regulamentações que já saíram, né? Então, a gente tem a lei de cotas, por exemplo, que garante o direito da pessoa com deficiência ao trabalho. E, em função disso, a universidade, atenta aos cenários, ela propõe ações para sensibilizar a sociedade, para formar o aluno também com o perfil necessário para trabalhar com essas pessoas, né? Então, o projeto atualmente conta com uma equipe de 30 alunos extensionistas, porque também temos esse foco, né, da formação do aluno. A extensão, enquanto atividade fim, se preocupa com a formação do perfil desse aluno que um dia vai atuar no mercado, que vai trabalhar com pessoas com deficiência. E aí, então, nós temos 30 alunos de vários cursos diferentes e temos uma equipe de instrutores que são mais especializados na capacitação de pessoa com deficiência. Atualmente são 3 instrutores, esses instrutores são funcionários da ProEx e temos a equipe da ProEx. E atualmente a gente atende 120 pessoas por semestre em várias modalidades de curso de capacitação. É muito interessante esse trabalho e o nosso maior desafio é o que foi mostrado na reportagem, né, que é justamente a promoção de autonomia, né? A pessoa não ter o foco na deficiência e sim na potencialidade, trabalhar a questão de preconceito, da inclusão social, partindo inclusive da própria família, de aceitar essa autonomia da pessoa com deficiência. Mesmo aquela pessoa que tenha deficiência intelectual, é possível que ela seja autor da sua própria vida, da sua história, né? Então, o nosso trabalho tem sido focado nisso. Hoje a gente consegue perceber vários desafios, né, no dia a dia das pessoas com deficiência. A inserção no mercado de trabalho, como a gente viu na matéria, é 1%, né, de pessoas com deficiência que estão ativas no mercado de trabalho hoje. A gente vê que para a locomoção também é complicado. Você conseguiria destacar qual que é o principal desafio que essas pessoas enfrentam? Bom, eu acho que nós temos um desafio para quem é o adulto, né, que nasceu antes desse avanço nos direitos. Então, ele vem de um histórico de negligência, ele não teve acesso aos direitos como deveria. Por exemplo, acesso à escola regulamentar, né, a lei da inclusão na escola, ela é relativamente recente. Pessoas que são adultas hoje podem não ter tido acesso à escola normal, ela vem da antiga escola especial, né? E de um histórico grande de segregação. Então, para quem está hoje na vida adulta, tem sim um desafio que o direito é relativamente recente para a história de vida dessa pessoa. Então, ela tem que se adaptar, tem que reconstruir, né, um novo sentido para a vida diante dessa conquista de direitos. Agora, Carolina, quando a gente pensa assim, em termos de sociedade, né, eu estava pesquisando sobre o Dia Nacional de Luta, né, que ela anunciou no início, dia 21 de setembro, mas eu estava na mesma procura, eu descobri que dia 11 de outubro é o Dia da Pessoa com Deficiência Física e dia 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Qual seria a importância dessas datas para projetos como esse, mas para toda a sociedade? Bom, essas datas, elas têm uma relevância política, né, sócio-histórica, assim, de demarcar momentos de luta mesmo para a inclusão da pessoa com deficiência. Há mobilizações, então? Há mobilizações em torno disso. Por exemplo, aqui na universidade, em torno do dia 3 de dezembro, nós fazemos a Jornada Internacional da Inclusão, onde a gente recebe universidades estrangeiras para discutir esse tema. Nós já estamos organizando a segunda edição, né, da Jornada Internacional da Inclusão. Esse ano vai acontecer a segunda jornada, dia 5, 6 e 7 de dezembro, né, que é próximo da data comemorativa internacional.
Nesse mês de setembro, a cidade de Belo Horizonte está num grande projeto de mobilização, tem muitos eventos acontecendo, né, no site da Prefeitura de Belo Horizonte, do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Tem uma programação muito completa, assim, das várias deficiências e das várias militâncias nesse tema. Eu considero, sim, relevante. No entanto, são ações muito pontuais, muito voltadas para a sensibilização. É aquele momento de reunir esforços, de articular as redes. Dar visibilidade. Para dar visibilidade, para mostrar o que já está sendo feito. Mas tem um caminho que é processual. Claro, e aí esse independe das datas. Agora, né? Essas datas, elas foram escolhidas aleatórias ou elas têm um significado? Elas têm acontecimentos históricos, né? Cada data, o do 21 de setembro coincide com o Dia da Árvore e faz uma alusão, então, a essa questão de que a diversidade inclui também as pessoas com deficiência, né? É um ponto relevante. Agora, o que eu considero, assim, que as datas estão ganhando mais sentido na medida em que os movimentos sociais estão se articulando mais. Eles estão mais atentos às oportunidades de mostrar para a sociedade, de fazer um apelo. Então, tem empresas como o BDMG, outras empresas privadas que aproveitam dessas datas, né, colocam no seu calendário essas datas para promover campanhas de sensibilização. Isso é muito relevante. Gente, a conversa está ótima, mas a gente vai para um breve intervalo e volta já já com a continuidade dessa conversa sobre um tema tão importante. Até já. Estamos de volta com Novos Tempos, discutindo sobre o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Andar por Belo Horizonte pode ser um grande desafio. Nosso relevo não ajuda, com ruas íngremes e tortuosas. Para completar, grande parte das calçadas é de pedras portuguesas e o tamanho não é padronizado. Eu sei que eu tenho dificuldade de andar pela cidade quando saio com um simples salto alto e sempre fico imaginando como alguém com dificuldade de locomoção ou que é cadeirante faz para ser independente e poder sair pelas ruas sozinho. E você, o que você acha de Belo Horizonte como uma cidade inclusiva? Tem lugar que às vezes é ruim de passar, tem buraco, a pessoa vai andar com a gente, às vezes a gente tem medo de escapulir, a gente cair, né? Às vezes os carros também, os motoristas quase pisam na gente, né? Você pode olhar que os meio-fios às vezes não tem o rebaixamento certo, não tem placas indicando, os passeios são irregulares. Nos ônibus, por exemplo, as pessoas às vezes precisam descer, o motorista não tem paciência, o degrau eu acho muito fora do nível. A gente tem visto já algumas calçadas já com acesso, acessibilidade para as pessoas que têm necessidades especiais, mas eu ainda acho que está muito longe de chegar ao ideal. Tem muitas pessoas que veem um deficiente hoje, eles viram a cara. Eu acredito que a sociedade mais inclusiva, ela parte de cada pessoa. É você se colocar no lugar do outro. A sociedade tem que se mobilizar, não só esperar do poder público, mas se mobilizar e reivindicar. Quem sabe amanhã a gente aprenda a mexer melhor, a lidar melhor com esse tipo de público, que às vezes é tão descriminalizado. Vamos continuar a nossa discussão com a Carolina Costa Rezende, que é doutora em Psicologia pela PUC-Minas. Carolina, a gente viu aí na matéria os testemunhos de várias pessoas, né? Falando de dificuldades do dia a dia da cidade. São calçadas buracadas, são motoristas de ônibus que não têm paciência. Por que a sociedade ainda tem tanta dificuldade para acolher as pessoas com deficiência? O histórico da urbanização ele é excludente. Né? A cidade foi planejada para pessoas padrão, com altura padrão, com peso padrão, né? E então a gente tem aí uma dificuldade agora que é de readequar a um novo paradigma que já deveria ter sido desde o início, né? Então esse movimento de cidades inclusivas, ele já é um movimento global, né? A luta é internacional. A cidade de Belo Horizonte, de uma certa forma, ela está atenta aos problemas, muito embora as soluções ainda
não puderam ser tão democráticas, né? Assim, então, eu estou dizendo porque eu faço parte do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a gente teve um trabalho grande aí de pensar a cidade acessível, né? Então, por exemplo, Berlim tem iniciativas de cidade acessível, o Canadá tem iniciativas interessantes, vários países repensaram o seu modelo de urbanização considerando essa questão da acessibilidade. E essa questão da cidade acessível não é só para a pessoa com deficiência, é também para a população idosa, né? Nós estamos aí com 2030 batendo a porta em que a gente vai ter uma inversão da curva no que se refere à idade da população, né, no Brasil. Então, a gente precisa estar atento a essas questões. Agora, Carolina, quando a gente pensa no nível das empresas que já foram encantadas, se sensibilizaram para essa questão, empresas amigas, né, da questão dos direitos e da inclusão das pessoas com deficiência. E se a gente pensa também, além das empresas, as tecnologias que vêm a serviço desse processo de inclusão, como é que você faz um balanço da importância do momento que vivenciamos, de contribuições concretas que essa relação tem provocado? Temos avanços históricos, considerando a evolução histórica, temos avanços, né? Nunca se discutiu tanto sobre a inclusão social por meio do trabalho, que é a principal via da inclusão da população adulta, é por meio do trabalho. No entanto, a nossa condição de empregabilidade ainda está muito baixa. A gente precisa melhorar, né? Atualmente, o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, esse mês de setembro, em função, né, de tanto de celebração que nós temos uma audiência pública dia 29 de setembro, justo para discutir essa questão da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Porque, pela lei, nós já temos todos os regulamentos que precisam ser seguidos. Tem as empresas que precisam contratar. No entanto, as vagas não estão ocupadas com pessoas com deficiência. E as pessoas com deficiências existem na cidade. Então, já temos uma pesquisa do Ministério do Trabalho, por exemplo, mostrando o número de pessoas com deficiência em determinado território, como, por exemplo, Belo Horizonte, e o número de vagas que deveriam estar abertas para pessoas com deficiência. O número de pessoas com deficiência é muito maior do que as vagas que estão abertas. Então, essas pessoas deveriam estar trabalhando, né? No entanto, agora não é só um empenho governamental, de leis, né? É um empenho também da sociedade. A sociedade precisa se sensibilizar, fazer valer, né? E para isso melhorar também, nós precisamos da tecnologia assistiva, né? A gente tem muitas iniciativas, eu acho que esse é um ramo, até dizendo para os nossos alunos, né, para quem trabalha no ramo de tecnologia, assim, é um segmento que tende a crescer, que tende a avançar mais rápido. A PUC tem algumas iniciativas muito relevantes, por sinal. Então, o Núcleo de Tecnologia e Inovação tem uma linha específica só para tecnologia assistiva, né? A professora Nivânia, do curso de Pedagogia, trabalha nessa linha, sensibilizando alunos das engenharias, né, para atuar no desenvolvimento desses novos produtos, dessas novas tecnologias, mas a sociedade como um todo precisa valorizar mais. Eu acho que isso é uma questão que começamos a ter avanços, observar avanços, mas ainda aquém do que a gente precisa, da onde a gente precisa chegar. Eu acho que ainda tem uma longa caminhada da onde a gente precisa chegar, né? A gente fala muito sobre aonde, né, como a gente deveria ser, onde a gente deveria chegar. Para você, o que seria o cenário ideal de inclusão? E se a gente puder sonhar, né? Bom, a cidade que é feita com design universal, né, que aceite as diferenças e que reconheça os direitos das pequenas minorias. Aí eu não estou falando só da pessoa com deficiência, né, mas no caso específico da pessoa com deficiência, hoje os dois principais problemas assim, que a gente tem na vida urbana é a mobilidade, né, a condição de se deslocar de um espaço para outro, a acessibilidade aos prédios, às ruas e tal, e a questão do trabalho. Né? Como incluir essas pessoas para a vida produtiva. Eu acho que, no ponto de vista da educação inclusiva, nós temos muitos desafios
no que se refere assim, a novas metodologias, a ferramentas mais adequadas para ensinar, né, para que a pessoa com deficiência se adapte melhor, a criança com deficiência se adapte melhor ao universo da escola, mas já está mais avançado do que a questão da mobilidade e do trabalho. Agora, olhando assim do ponto de vista da sociedade, eu penso que a criação das Paralimpíadas, porque o esporte Sim. também é um fator fantástico de inclusão, de dar visibilidade. Eu acho que isso tem dado uma contribuição, não é mesmo? Ah, certamente, certamente. Também porque todo país que realiza as Olimpíadas, realiza também as Paralimpíadas, né? Então, todas as construções já precisam estar atentas a essa questão da inclusão. É um momento de visibilidade mundial. Eu acho também que funciona como um impulso para as pessoas com deficiência que assistem, que passam a acompanhar. Eventos culturais voltados para pessoas com deficiências também são bem-vindos, né? Que possa trazer à tona essa necessidade de que essa pessoa conviva nos espaços abertos. É aí que eu queria mexer numa pergunta seguinte, porque as inclusões, às vezes, elas são somadas, né? Por exemplo, além da pessoa ser portadora de uma deficiência específica, ela também é excluída do mundo econômico, do mundo social. Como é que você avaliaria assim, a questão dos portadores de deficiência mais pobres? Como é que eles estão sendo pensados nesse processo de inclusão? A população mais pobre, ela é mais vulnerável. A pessoa com deficiência que é de uma classe social de baixo rendimento, ela está mais vulnerável. Por várias questões, por morar mais distantes dos grandes centros, por ter tido menos acesso, porque a pessoa com deficiência que tem um bom nível socioeconômico, ela também tem mais acesso à cultura, tem mais acesso à rede de ajuda, né? Então ela consegue ter apoio numa idade mais adequada, mais cedo, com estimulação precoce. Já a pessoa com deficiência, que está numa sociedade, está excluída já por uma questão econômica, ela tem mais dificuldade de acessar direitos. Mas para a gente ir terminando, mas há realmente políticas públicas voltadas para essa situação? Sim, as políticas públicas hoje, elas estão mais voltadas para a pessoa com deficiência de baixa renda. Sim, elas têm, por exemplo, muito voltado para a questão do emprego, né, para as escolas públicas, todas as escolas, a universalização da educação inclusiva, né, para que atenda todos. Há uma atenção maior nas secretarias de assistência social, no geral, tem as coordenações para a pessoa com deficiência, né? Mas ainda, vamos dizer assim, é um problema somado, né? Porque além da vulnerabilidade social, nós temos a questão da deficiência. A gente ainda tem muito que conversar, mas gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigada. Eu também agradeço. Obrigada. Segundo a nossa Constituição Federal, todos os brasileiros e brasileiras são iguais em dignidade humana e cidadã. Mas na prática, ainda há muita cidadania de papel. Ou seja, garantimos de forma bonita, justa, no texto da Constituição. Entretanto, na realidade concreta, estamos longe de garantir a inclusão social de todos. Na prática, muita luta ainda precisa ser travada para que a sociedade se aperfeiçoe no sentido da inclusão social de todos e de o Estado cumprir a sua própria finalidade e razão de ser na garantia do bem comum. Precisamos estar continuamente refletindo, avaliando e buscando melhores formas de agir, de incluir, seja no nível da família, do Estado, das empresas, enfim, de toda a sociedade, em lidar no sentido de acolher, reconhecer e promover a inclusão cidadã das pessoas com deficiência. Bom, por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo Novos Tempos. O Novos Tempos é uma parceria da PUC-TV Minas com Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!